Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, graças a Deus. Deus abençoe a sua vida, o seu lar. Glória a Deus. Novamente estou aqui para estar lendo mais dois capítulos da palavra. Hoje a gente vai estar lendo o capítulo 5 e o capítulo 6 de Segundo Reis. A gente vai estar dando uma olhada aí na cura de Naamã, né? Era um homem leproso, né? E vamos ver aí mais uns detalhes aí sobre a vida de Eliseu, né? E conforme ele agia aí com as ordens do nosso Senhor, né? Conforme Deus falava através da vida dele, acontecia, né? Então, vamos ver esses contextos, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na Tua presença para podermos aprender de Ti, Senhor. Nos orienta neste dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, vamos lá. No capítulo 5 fala bem assim, ó. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera a vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar a seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: Vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: Com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra, né? Então, ele mandou aí a carta aí meio errada, né? Digamos, ele mandou para o rei de Israel, né? Em vez de ter ido direto ao profeta ali, né? Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: Por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo, né? Então, ele achou uma afronta a essa situação também, né? E reconheceu que só Deus poderia estar fazendo um milagre daqueles, né? Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: Vai e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: Eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abna e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me nelas e ser purificado? E foi embora dali furioso, né? Então, ele achou que os rios ali deles, ali da Síria, eram melhor que os rios de Israel e não podiam estar dando aí um milagre conforme o profeta tinha falado para eles, né? Mas os seus servos lhe disseram: Meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria. Quanto mais quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: Juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: Já que não aceitas o presente, ao menos permite que leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais
fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimom. Eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Então ali dá para entender que ele já estava ali só glorificando a Deus, né, por causa da cura dele, né? E tinha até levado terra ali para sacrificar aí, que nem ele falou, né? Disse Eliseu: vá em paz. Quando Naamã chegou, quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele, para ver se ganhou alguma coisa, né? Geazi estava interessado em ganhar alguma coisa, né? Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem, mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens, discípulos dos profetas, acabam de chegar vindos dos montes de Efraim. Por favor, deles 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas, né? Então dá para entender que Geazi já foi com mentiras aí até Naamã, né, para ganhar algum presente, né? Claro, respondeu Naamã, leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que o aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 dos seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou, apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve, né? Então o que tinha em Naamã passou para o Geazi, né? Que era um servo ali de Eliseu, né? Então, através de uma mentira ali que ele quis pregar para ganhar alguma coisa, acabou sendo danificado aí com uma lepra, né? E até, que nem falou ali, até os descendentes dele viriam com lepra também, né? No capítulo 6 fala bem assim, ó: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construir ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar as árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou, né? Então, fez aí mais um milagre aí, né? Com o machado flutuando na água, né? Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se contra os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus.
Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que convocou seus conselheiros, perguntou-lhes: Vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: Nenhum de nós, majestade. E Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto, né? Então, eles achavam aí que tinha alguém aí do meio da Síria aí que acabava contando aí para Israel onde que eles estavam acampados. Mas na verdade era Eliseu que, com o espírito do Senhor, orientava, né, Israel para não passar ali por aquelas aonde que eles estavam acampados, né? Ordenou o rei: Descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu Deus, Senhor, o que faremos? O profeta respondeu: Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, né? Então, dá para entender que esses homens tinham visões, né? Até o próprio Eliseu falou, né? Olha, Senhor, abre os olhos aí de Geazi, né? Para que ele enxergue e veja o que está do nosso lado, né? Por isso que, digamos assim, quando Deus está do nosso lado, tem digamos assim, bastante guerreiros aos nossos lados, né? Pelejando conosco, né? Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: Fere esses homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhe disse: Este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos destes homens, para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhe os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Devo matá-los? Meu pai, devo matá-los? Ele respondeu: Não, o rei costuma matar prisioneiros que captura com a espada e o arco. Ordena que lhes sirvam comida e bebida e deixe que volte ao seu senhor. Então o rei preparou-lhes um grande banquete e, terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel, né? Para entender esse contexto aí que aí ele apaziguou a situação da guerra, né? Através aí cegando eles ali e tal, né? E levando eles ali, né? E depois deu um banquete para eles e falou: olha, se saem daí e não venham mais incomodar nós, né? Dá para entender desta forma, né? E dá para entender ali que pararam de invadir o território de Israel, né? Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata, né? Então, dá para entender que não tinha comida ali, né? Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: Socorro, majestade! O rei respondeu: Se o senhor não o socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Contudo, ele perguntou: Qual é o problema? Ela respondeu: Esta mulher me disse: Vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido, né? Então,
Dá para entender como que era a fome naquela situação, né? De ter comido até um próprio filho cozido, né? Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Com esta, como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ele disse: Deus me castigue com todo o rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. Né? Ele achava que Eliseu tinha alguma coisa a ver com aquilo, né? Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: Aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Ele já sabia, né, do que era o plano do rei, né? Quando o mensageiro chegar, feche a porta e mantenha trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? Enquanto ainda lhe falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse: Esta desgraça vem do Senhor, porque devo ainda ter esperança no Senhor? Eliseu respondeu: Eu vou continuar aqui mais um pouquinho no contexto aqui. Eliseu respondeu: Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial, em cujo braço o rei estava apoiado, disse ao homem de Deus: Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: Você o verá com os seus próprios olhos, mas não comerá coisa alguma, né? Então eu continuei um pouquinho o capítulo 7 aí que dava sequência aí, né? Mas enfim, era essa a mensagem de hoje, era essa a nossa leitura. Vamos vendo para frente aí sobre essa questão da fome também, né? E também ali como Eliseu falou para o rei, né, que ele não ia comer coisa alguma, né? Então, vamos ver o contexto dessa história aí, né? Um grande abraço, fiquem com Deus. Era essa a mensagem de hoje, era essa a nossa leitura. Até mais!